Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje se precisa ser rico para investir, né? Muitas pessoas aí que começam a ver um pouquinho sobre investimento, sobre aplicação em renda fixa, renda variável, acham que assim, somente pessoas ricas podem fazer investimentos, né? Então no vídeo de hoje eu vou colocar um pouquinho para vocês se precisa ser rico para investir e algumas dúvidas talvez que acabam sendo sanadas por vocês aí de iniciante que tem esse medo para começar a investir, beleza? Vamos lá, começando. Quanto custa, por exemplo, para você abrir um negócio? Quanto custa para você manter um negócio? Se você parar para pensar, um custo de um negócio, um custo de um empreendimento, por exemplo, é um custo muito alto. Então, é um custo que você, às vezes, tem dificuldade. Então, o que seria um negócio em relação aos investimentos, à renda variável? Como é que funciona? De fato, seria semelhante a uma renda variável, porque é uma rentabilidade que não é garantida, mas você pode ter um retorno muito grande com isso. Diferente da renda fixa. A renda fixa você teria uma rentabilidade fixa, porém menor, só que você não teria esse risco de ter um negócio. Quando você tem um negócio próprio, você tem que ir atrás dos seus clientes, você tem que ir atrás dos seus fornecedores, enfim, fazer negociações, conseguir descontos e tudo mais. Na parte do investimento, você está investindo em alguém fazendo esse tipo de investimento na parte de renda variável. Mas, para facilitar um pouquinho para vocês, vou fazer um por um aqui para facilitar. Vamos lá, começando aqui. Se eu te falar que eu te pago um valor fixo, um percentual, por um tempo, te interessa, mas depende de um bom tempo, ou eu pago menos. Nesse exemplo, você consegue perceber que eu estou falando sobre renda fixa. Por quê? Geralmente a renda fixa, ela não paga muito porcentagem em cima do valor que você está investindo. Por quê? Porque é uma rentabilidade que você está garantido. Então, em troca dessa garantia, você tem menos risco, né? Você tem muito mais segurança, só que, consequentemente, você não tem uma rentabilidade tão alta. Essa é a diferença de você aplicar, por exemplo, uma renda fixa. Para você ter uma rentabilidade um pouco maior, ou você tem que esperar muito tempo, ou dependendo, você tem que fazer várias aplicações diferentes, dependendo de títulos diferentes, né? de indicadores diferentes, aí você consegue uma rentabilidade maior. Por exemplo, quanto eu preciso para poder aplicar numa renda fixa? Esse exemplo que eu coloquei em tela aí, tem os CDBs, né? 2 CDBs, eu tirei um print direto de uma corretora aqui de investimentos, que é do Banco BTG Pactual. Esses dois CDBs estão atrelados à taxa CDI, tá? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Esse Certificado de Depósito Interbancário são algumas transferências internas que os bancos fazem para poder fechar a conta e gera uma taxinha. Essa taxa geralmente está atrelada ao valor da Selic, né? Que é um valor que hoje está em 2%. Então, se você parar para pensar, 103% do CDI, considerando que o CDI seja exatamente igual a Selic, para facilitar a conta de vocês, seria 103% de 2%. Então, consequentemente, o percentual que você consegue buscar nesse tipo de rendimento, de investimento, seria basicamente 2, alguma coisinha por ano. No caso do investimento de cima, por 12 meses, no de baixo, que aumenta 1%, é por 2 anos. Então, para você ter essa rentabilidade garantida, você tem que deixar o seu dinheiro parado por esse tempo. Porém, uma aplicação mínima de R$100. Então, apenas R$100 você pode já começar a abrir e entrar nesse mercado de investimento. Tem mais alguns exemplos que pode render um pouquinho mais, com certeza, mas você percebe que a aplicação mínima ali, por exemplo, é em torno de R$10.000 nesses que eu separei para vocês. Só que a rentabilidade está em 137% do CDI, por exemplo, só que o tempo de espera está em 2 anos, 3 anos, 4 anos, dependendo. O investimento pode ter até mais tempo para você deixar o dinheiro lá. Também temos o Tesouro Direto. Tesouro Direto existe o Tesouro Selic, o pré-fixado, IPCA+, e tem alguns outros títulos, né? Estou dando alguns exemplos aqui para vocês. Mas, por exemplo, os 2 Tesouros Selic você pode aplicar com 1% do valor no preço unitário, ou seja, o preço unitário está 10.735,78. Se com R$108 você consegue comprar essa cota do Tesouro Selic. O Tesouro Selic vai render exatamente de acordo com a taxa Selic. Então, por exemplo, você está investindo aqui em cima dos 2% ao ano, que hoje é a taxa Selic. Se a taxa Selic sobe, consequentemente, o seu rendimento vai ser um pouco maior, porque está atrelado a essa taxa. Existem tesouros pré-fixados, né? Esses pré-fixados é uma taxa combinada anteriormente também, para você ter essa rentabilidade. E existe o Tesouro IPCA, que é atrelado à parte da inflação. Então, só que nesses investimentos, por exemplo, no que eu coloquei aqui, você consegue fazer a partir de R$30.
esses tesouros pré-fixados e também o Tesouro IPCA. Então você não tem desculpa para começar numa renda fixa, por exemplo. Você consegue com R$30 comprar os 3 de baixo e com R$108 você compra os 2 de cima no Tesouro Selic. Algumas observações aí. Investir em renda fixa nada mais é do que emprestar o seu dinheiro em troca de uns juros que você receberá em troca disso, em troca dessa segurança que é emprestar e ter a garantia do recebimento, além da proteção do FGC. O FGC é aquela proteçãozinha de R$250 mil por corretora que a gente colocou aqui num dos vídeos recentes aqui do canal. Caso tenha curiosidade, acesse o card aí que você vai verificar um pouquinho mais de detalhes sobre o FGC também. Só que vamos lá, você vai ter emprestando dinheiro em troca de uns juros por um determinado tempo. Achou que a rentabilidade disso é baixa? Vai mantendo a poupança? A poupança ela rende 70% sobre a taxa Selic. Para facilitar a conta para vocês, 1,4% ao ano. Então, consequentemente, mesmo você olhando para um Tesouro Selic que está rendendo apenas 2% ao ano, ele já está rendendo mais do que a própria poupança que você está deixando o seu dinheiro muitas vezes. Então, vamos dizer que se você simplesmente criar uma conta numa corretora que tenha zero taxas para você compra e venda de títulos de renda fixa, por exemplo, que a maioria delas, se não for todas, já estão com essas condições, você já está tendo uma rentabilidade pelo menos de 30% maior do seu dinheiro. Sobre renda variável, começando a falar um pouquinho para vocês aqui, para assumir um pouco mais de risco, para quem quer mais um pouquinho, quer assumir um pouco de risco em busca de uma rentabilidade maior, lembrando que rentabilidade é sempre em porcentagem e não em valores monetários. A gente tem exemplo da Tecnos e da Oi, por exemplo, que você consegue investir com R$1,55 e R$1,86 consequentemente. Vamos lá, pessoal. R$1,55 e R$1,86 é o valor que você cobra por uma cota dessas empresas. São empresas que nem todas as pessoas querem comprar em carteira, devido às recuperações judiciais que aconteceu. Mas vamos lá, vou colocar um pouquinho mais de empresas um pouco mais conhecidas para vocês. Magazine Luiza, Petrobras, Telefônica, Ambev, Azul, Banco do Brasil, Bradesco, Lojas Americanas, Sanepar, Vale e Copel. Todas essas empresas estão com esses valores de cotas unitárias. Então, por exemplo, você com esses valores que eu coloquei logo na frente, você consegue comprar uma cota desses ativos financeiros. Por exemplo, vamos dizer que você compre hoje Magazine Luiza por R$ 24,57. Se Magazine Luiza por acaso sofrer uma valorização e for para R$ 26 com uma cota, consequentemente R$ 26 menos R$ 24,57 vai ser o seu lucro até aquele presente momento. Se você realizar uma venda do seu ativo do Magazine Luiza a R$ 26, você pode ter feito essa rentabilidade desse R$ 1,33, R$ 1,43, enfim, em apenas 2 dias. Não necessariamente não é garantido que você vai ter essa rentabilidade. Você pode comprar pelos mesmos R$ 24,57 e de repente a Magazine Luiza vai estar valendo 23. Talvez você compre mais a 23, talvez você venda e perca um pouco de dinheiro. Mas aí essa que é o lado legal da renda variável. Você pode comprar muito barato, pode vender muito mais caro em pouquíssimo tempo, porém você está assumindo o risco. A diferença do investimento em renda variável é que você deixa basicamente nas mãos das empresas, dos resultados e dos acionistas movimentando os preços das ações. Consequentemente, com uma valorização desses ativos, você vai ter uma rentabilidade maior, mas você também pode ter um prejuízo. Mas serve a título de informação aí para vocês sobre os ativos financeiros. Lembrando, o preço da cota não reflete ao valor patrimonial do ativo. Então, se você olhar para ela, não significa que a Oi vale, por exemplo, R$ 1,86. Ela tem 1,86 vezes a quantidade de cotas, por exemplo, que é negociado. O mesmo serve para os outros ativos que eu mencionei aqui. Por exemplo, você pode consultar essas informações em vários sites que falam sobre dados fundamentalistas das empresas. Por exemplo, Status Invest, Fundamentos, são 2 exemplos aí que você consegue ver quais são os valores patrimoniais das empresas. Bom, mas o vídeo, a intenção é mostrar para vocês que você consegue sim investir na bolsa de valores e também na renda fixa com muito pouco dinheiro. Você consegue investir com pouquíssimo dinheiro para você começar a entrar nos investimentos, beleza? Gostou do vídeo? Curte aí,
se inscreve, segue e semana que vem temos mais. Valeu!